A paz do Senhor, crianças, professores, graças a Deus por mais esse dia que estamos unidos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos com um assunto nesse trimestre maravilhoso para as crianças de 6 a 8 anos, né? Aprender mais, que vai falar a respeito os amigos de Jesus. Esse assunto é muito interessante porque nós vamos conseguir passar para as crianças a necessidade de nós termos Jesus como nosso melhor amigo. E a partir de então, desse raciocínio, nós vamos entender e ver no desenvolvimento das crianças que quando elas aceitarem a Jesus como seu melhor amigo, dificilmente elas vão largar esse amigo, porque esse amigo é o melhor de todos, né? E hoje nós vamos falar a respeito de um convite inesperado, de um convite muito especial feito por Jesus de um de seus amigos, né? O texto da nossa lição, o nosso textual diz assim: Jesus lhe disse: "Venha comigo." E Mateus se levantou e foi com ele. O que nós vamos falar a respeito de Mateus? Mateus, ele era um publicano, né? O publicano naquela época eram as pessoas que cobravam impostos. Então, todo mundo que tinha essa profissão não era bem visto pela sociedade, porque é muito desagradável a gente ser cobrado, as pessoas tirarem o lucro daquilo que a gente ganha. É muito complicado essa profissão. E Mateus a tinha, né? Mateus era um publicano que ele arrecadava dinheiro do povo para os romanos. Era uma situação muito complicada. Mas o interessante dessa história é que Jesus passou por ele e fez um convite a Mateus. Mateus, venha comigo. Quando Jesus fez aquele convite para Mateus, o seu coração se encheu de uma esperança, de uma alegria muito espetacular. Ele percebeu que aquele simples convite tinha muito mais a lhe oferecer. Jesus olhou para Mateus com um olhar diferente. Todas as pessoas olhavam para Mateus discriminando, com um olhar de rancor, de ódio, mas Jesus não. Jesus olhou para ele com um olhar de amor, com um olhar de quero bem. E Mateus percebeu isso no olhar de Cristo e na mensagem de Cristo com aquele convite, né? E Mateus ficou tão feliz, tão agradecido, que imediatamente ele se prontificou e passou a seguir a Jesus, a ponto que ele deu uma grande festa na casa dele para apresentar a todos da sociedade, a todos os seus amigos, aquele novo amigo Jesus, porque ele queria também compartilhar com os outros aquele bem que aquela amizade fazia a ele, né? E o importante, crianças, a gente aprende hoje com a história de Mateus, é que Jesus, ele não escolhe os amigos dele pela cor da pele, pela condição social, se a pessoa é boazinha ou se a pessoa não é. Jesus, ele escolhe a todos e ele faz esse convite para você que está me assistindo neste dia. Quero ser seu amigo. Esse é o convite de Jesus constantemente, todos os dias a todos nós. Que Jesus, ele deseja a nossa amizade, ele deseja a nossa companhia. E isso vai nos trazer muitos benefícios, né? Então, que neste dia você possa atender a esse convite mais que especial, porque foi feito por alguém que é o nosso melhor amigo, que é Jesus, né? E essa amizade, ela nos traz bem. Não é aquela amizade que nos traz mágoa, que nos traz tristeza, que nos traz competição, ou às vezes nos leva para mau caminho, não. Essa amizade, ela nos traz muito bem e ela nos garante a vida eterna com Ele no céu, porque Ele disse que foi preparar para nós um lugar maravilhoso e um dia vai voltar para nos levar. Então, que neste dia
você possa meditar nessa mensagem. Jesus te convida para esse vínculo de amizade. Assim como ele escolheu Mateus, que se sentia desprezado, perdido, se sentia ameaçado constantemente, Jesus escolheu a Mateus e transformou a vida dele, e que o Senhor possa transformar a sua vida também neste dia. Fique conosco, nós teremos muitas histórias abençoadoras tratando desse assunto, Jesus como nosso melhor amigo. Deus abençoe, até mais. Paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar uma lição muito linda, que é a lição de número 2, que tem o título Qual o maior de todos os dons? E nós vamos falar, ela está no texto de 1ª Carta de Coríntios, capítulo 12 até o 14. E o texto do dia, que diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Está em 1 Coríntios 14, 1. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. E em sua segunda viagem, ele visitou a cidade de Corinto. E nessa cidade, que fazia parte da Grécia, era uma cidade muito complicada, porque teve algumas coisas que aconteceram lá e que Paulo teve que saber como falar, como agir. E lá ele encontrou um casal já convertido. O nome dele era Áquila e Priscila. E eles ajudaram muito a Paulo. Inclusive, eles eram da mesma profissão que Paulo. Paulo fazia tendas e eles também faziam. Então, Paulo ficava na casa deles e tudo que precisava, eles estavam sempre juntos. Bem, inclusive, eu queria dizer para vocês que quando a gente tem uma pessoa que nos ajuda, o trabalho na casa de Deus fica muito mais fácil, não é verdade? E olha só, Paulo tinha ajudantes, Paulo tinha alguém ajudando no exercício do seu ministério. E aí, quando Paulo foi nessa cidade, e ele fez o quê? Ele fez uma igreja lá em Corinto. E lá, com a participação dos seus ajudantes, ele fez o seu ministério por 1 ano e 3 meses, 18 meses, né? E aí ele ali pôde ver quais são as dificuldades, quais são os problemas que tinham ali naquela região. E aí depois vocês vão saber como que Paulo fez. Na terceira viagem de Paulo, quando ele já estava lá em Éfeso, ele ficou sabendo notícias de Corinto. Ele ficou sabendo como que os membros, como que a igreja se comportava, o que eles estavam fazendo lá de ruim, né? E Paulo teve que, então, escrever cartas para a igreja de Corinto. E olha o que acontecia lá na igreja de Corinto. Tinha muita desordem, tinha muita bagunça em termos assim de não saber a hora de falar os seus dons, de pregar. Quando um estava cantando, outro já queria profetizar, e a gente sabe que na igreja tudo é com ordem e com decência. E aí Paulo percebeu isso, de ouvir eles falando, e escreveu a carta para eles. Uma das coisas mais importantes, um dos textos lindos que Paulo escreveu, está no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13. E esse texto vai falar sobre o amor. E o amor
faz parte da nossa vida, ele é o mais importante. Então, Paulo colocou o amor para ensinar aqueles membros, porque eles não conseguiam entender. E aqui, ó, eu vou ler só o primeiro versículo, que fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa como um sino que tine. Então, Paulo quis ensinar ali na igreja. E aí vocês podem estar pensando, mas tia, quais eram os problemas, quais outros problemas? Eles faziam oferendas com comida à deusa, que era uma deusa muito popular ali na Grécia, que era a deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor. Então eles faziam oferendas, eles tinham muitas brigas entre eles e, como eu falei, nos dons espirituais eles não sabiam como classificar cada um, usá-los no momento certo. E aqui outra coisa que ele ressaltou, falando com essa carta aos Coríntios para a igreja de Corinto. Ele falou assim, olha, os dons do Espírito Santo, que são esses que estão aqui, e eu vou falar para vocês. A palavra da sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé, o dom de cura, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito e variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, os dons espirituais são manifestações de Deus entre o seu povo para glorificar a Cristo. E era isso que Paulo queria transmitir para a cidade de Corinto. Ele passou por muitos problemas, por muitas discussões, mas ele se manteve firme, porque ele ouvia a voz do Senhor falando com ele. Então, crianças, que você possa descobrir qual é o dom que Deus tem colocado em você e que você possa exercer ele aqui na casa de Deus. Eu agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham aprendido. Tchau! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex, né? E vou estar aqui juntamente com a irmã Fabiana falando sobre a revista dos adolescentes, né? Nessa lição a gente vai estar falando sobre Jesus, o Salvador. E a lição 2 fala sobre Jesus de menino a homem. O versículo-chave é: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graças para com Deus e os homens. Pouco se fala na Bíblia sobre a infância e a adolescência de Cristo, né? De Jesus. Porém, a gente conta mais aqui em Lucas, quando fala que Jesus ele foi junto com seus pais, quando ele tinha os seus 12 anos, para a sinagoga na festa de Páscoa, na qual seus pais todo ano, uma vez por ano, eles desciam até Jerusalém, saíam de Nazaré até Jerusalém, festejar a Páscoa, né? Que foi um mandamento, foi uma festa dada por Deus através de Moisés para o povo judeu. E nessa ocasião Jesus desceu com eles. No tópico 1, a gente vai falar o jovem Messias. Como falei, Jesus com seus 12 anos ele desceu para Jerusalém, né? Junto com seus pais, na qual ele estava já se preparando para o seu bar mitzvah, que seria o quê? O bar mitzvah é a passagem da infância para a adolescência. Começa com 12 anos, 11, 12 anos, e ele, aos 13 anos, que é feito o bar mitzvah, que é a leitura da Torá na sinagoga para todas aquelas pessoas que estão na sinagoga, né? E Jesus, com 12 anos, ele desceu junto com os seus pais. E aqui nós vemos também que ao término dessa festa de Páscoa, os seus pais retornando para Nazaré, num certo caminho, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E eles foram procurar junto dos seus amigos e parentes. Até então a gente imagina que os seus pais pensavam que eles estavam com seus parentes ali no retorno a Nazaré.
Porém, eles, vendo que Jesus não estava com eles, desceu até Jerusalém de novo, e ali ficaram 3 dias procurando Jesus, né? E no terceiro dia eles foram até a sinagoga ali, e estava ali Jesus, entre doutores da lei, né? Ensinando e falando a respeito das leis. E aqueles doutores se maravilhando com a sabedoria que Jesus tinha ali, né? E até sua mãe meio que questionou por que aquela conduta dele de ter ficado na sinagoga, né? E Jesus respondeu assim para sua mãe: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então aqui nós vemos que, como posso falar, muitas pessoas pensam que Jesus, por ser 100% Deus, 100% homem, muitas das pessoas pensam que Jesus ele já nasceu com poderes sobrenaturais, né? Mas não, isso foi acontecendo gradativamente. A sabedoria de Jesus também foi gradativamente, né? Aqui fala que o seu pai José, ele cumpria a sua missão, que era imposta por Deus em Deuteronômio 6,7, que era ensinar aos seus filhos o caminho que ele deve andar, ensinar as Escrituras. Então José ele fez um papel fundamental no desenvolvimento de Jesus e na sua sabedoria, né? Aqui no tópico 2, nós vamos falar sobre Jesus crescia. E depois desse ocorrido na sinagoga, eles retornando para Nazaré, a Bíblia fala aqui em Lucas 2:52, fala: crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Aqui a gente pode ver aqui que no tópico 1, o tópico 2, a gente pode aqui dividir em desenvolvimento intelectual. Então Jesus, ele crescia intelectualmente, ele crescia em sabedoria. Então ele lia a palavra de Deus, ele estudava, ele procurava estar a par das leis de Deus, né? Desenvolvimento físico. Jesus, ele crescia fisicamente, né? Então quer dizer que ele tinha uma vida normal, ele dormia normalmente, ele se alimentava bem, porque ele teve um desenvolvimento bom. E o seu desenvolvimento espiritual. Então aqui nós vemos também que Jesus, ele tinha ele começou a ter mais intimidade com Deus no decorrer do seu crescimento, né? Ele começou a buscar mais intimidade com o Pai, praticando a palavra e orando. No tópico 3, nós vemos aqui Jesus, o carpinteiro. Como de costume, o pai ele ensinava o seu ofício ao seu filho. O pai de Jesus, José, seu pai terreno, né, ele era carpinteiro. Então ele ensinou Jesus nesse ofício de carpintaria. Então, aqui na sua adolescência até ele ser adulto, ele trabalhou como carpinteiro. O porquê? Porque o seu pai José ele veio a falecer. E como Jesus, sendo o primogênito da casa, ele teve que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos mais novos. Então Jesus, ele fez o papel do seu pai de provedor da casa, né? E trabalhando como o quê? Como carpinteiro. E aqui eu queria, uma passagem que me fez meditar muito foi aqui, ó. Jesus foi um homem pleno, independente nas suas dores e dificuldades, mas ele é também o Salvador que veio ao mundo para encorajar você a vencer as dificuldades humanas sem abrir mão do seu propósito espiritual, que é a vida eterna. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui, Pastor Rogério, semeador, você já conhece. O pastor dos jovens da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o ilustre Dr. Aurélio Rodrigo dos Santos. Hoje estamos na Escola Bíblica Dominical e vamos falar sobre ética nos 10 mandamentos de Deus. Hoje, 11 de outubro de 2020, você está na EBD com a Juventude Conectar Mais. Pois bem, Deus, quando ele fez os 10 mandamentos e entregou para Moisés no Monte Sinai, onde Moisés estava a
40 dias e 40 noites jejuando, orando, buscando a Deus. Deus entregou para Moisés para ele descer e entregar para o povo uma direção, um norte, porque o povo estava sem rumo, o povo estava perdido. O povo era um povo politeísta, um povo que adorava vários deuses, um povo que não respeitava o seu semelhante. Então Deus manda Moisés transmitir para o povo a importante missão, que é passar para o homem que Deus tem algo maior, sublime para o homem, e que o homem precisa ser guiado, direcionado por aquele que o criou, por aquele que o formou. Deus, na sua soberania, sempre quis um relacionamento para com o homem, através dos seus homens, através de tudo aquilo que ele criou. Ele quis demonstrar o seu amor. Porém, o homem caído, o homem distraído, ele sempre escolhe as suas próprias vontades para direcionar a sua vida. Veja bem, nunca foi tão importante falarmos sobre ética cristã, pois os valores estão trocados, os valores estão invertidos, aonde uma sociedade como a nossa esqueceu de Deus, esqueceu das leis de Deus, esqueceu do manual de Deus para o homem, que é a palavra sagrada. Importante eu e você examinar e entender o porquê dessas leis, o porquê que Deus diz para o homem que ele deve amar um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo, porque as leis de Deus vieram do coração de Deus para que o homem possa viver melhor, para que o homem possa ter direção, para que o homem possa viver de uma forma que ele venha respeitar o seu semelhante. As leis de Deus, os 10 mandamentos, serviu muito naquele tempo e serve muito nos dias de hoje, porque as leis de Deus são imutáveis, as leis de Deus são irrevogáveis. O nosso Deus não erra, o nosso Deus tem o melhor para o ser humano. Deus tem o poder de dar a vida, de tirar a vida. Deus tem o poder de permitir a enfermidade e Deus tem o poder de curar. Deus está no controle de todas as coisas. Porém, Ele permite que os homens, nós, seres humanos, tomamos as nossas próprias decisões. Porém, Deus tem o melhor para nós. Se eu e você, se nós atentarmos para a palavra de Deus e seguir os seus mandamentos, eu e você verá que Deus deixou para o homem a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda instrui dizendo: escolha, porém, a vida e a bênção para que possa viver melhor. Deus, o nosso Criador, Ele quer um relacionamento para conosco. Por isso, a importância de nós amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amar o próximo como a nós mesmos. Sendo assim, viveremos melhor. Sendo assim, seremos um povo forte. Sendo assim, veremos os nossos filhos crescerem numa sociedade melhor, uma sociedade que respeita, uma sociedade que não se curva à corrupção, que não se curva a tudo aquilo que tenta destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Deus, quando escreve os 10 mandamentos direto do seu coração para a humanidade, para que nós pudéssemos entender um pouco daquilo que Deus sente pelo homem, daquilo que Deus espera do comportamento humano, a ética moral, a ética cristã é algo de Deus para a humanidade. Deus te abençoe e até uma próxima. Muita paz. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com a nossa aula de número 2, que tem por título Os efeitos da salvação na plenitude humana. Eu acredito que a nossa lição a nossa revista já foi apresentada,
mas nesse trimestre nós vamos estudar sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, né? Então, aqui na capa da nossa lição já vem dizendo orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. E a nossa lição de número 2 vai falar sobre os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto áureo, que está na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade aplicada diz assim: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Os objetivos da lição: expor a origem da natureza e a natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação, ensinar acerca da bênção da santificação. O nosso texto de referência se encontra no Salmo 51, o verso 1, 2, 10, 11, 12 e 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Na introdução está escrito assim: nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando 2 aspectos da salvação: justificação e santificação. Um dia Jesus estava conversando com o mestre, o Nicodemos, e Nicodemos veio com algumas questões acerca dessa salvação a Jesus e perguntou para Jesus como faria, o que era necessário para o homem se obter a salvação. Aí Jesus responde para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ou voltar ao ventre da sua mãe. Com essa resposta, nós chegamos à simples conclusão de que para o homem isso é impossível. Mas o próprio Jesus vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. O ponto de partida nosso vai dizer que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. A salvação para o ser humano, ela vem através de Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados e transgressões, para nos reconciliar com Deus, para nos atar de volta à aliança que um dia foi quebrada. E eu quero aqui, dentro desse assunto, dar uma avançada um pouquinho na nossa lição e apresentar aqui 2 resultados abençoadores da justificação. Como nós já lemos aqui nos objetivos, né, da nossa lição, que é mostrar o resultado da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação, eu quero falar aqui de 2 resultados abençoadores da justificação. Primeiro deles, paz com Deus. Está escrito assim: justificados pela fé, temos paz com Deus. Eis uma bênção que faz a diferença na vida de uma pessoa, porém é fundamental compreender que está sendo ressaltado aqui a paz que é resultado da justificação. Portanto, é diferente aquela buscada e oferecida pelo mundo. Essa paz aqui que nós recebemos de Deus não é aquela paz que é reflexo ou é o resultado de uma cerca elétrica na casa, ou de alarme, ou de cachorro, segurança, um carro blindado. Não, não é essa paz. É algo que vem de dentro para fora, né? Essa outra forma de obter a paz que eu disse é algo exterior, que do exterior tenta alcançar o interior, que é quase impossível, né? Então, essa paz, ela vem de Deus, emana de Deus, e é algo que vem de dentro do nosso ser para fora. E nós podemos desfrutar dessa paz, mesmo não tendo um carro blindado, uma cerca elétrica, um cachorro, pitbull talvez, protegendo a nossa residência, enfim, né? Essa paz só é possível alcançarmos através da justificação, através de crer, da fé em Cristo Jesus, pelo que Ele fez em nós. Assim nós obtemos essa paz.
que é fundamental para que o ser humano tenha uma boa saúde mental, uma saúde espiritual, saúde física. Então se faz necessário a gente ter essa paz com Deus. A segunda, ou melhor, o segundo resultado abençoador da justificação é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Talvez você que está me ouvindo pode estar sentindo neste momento uma alegria momentânea que o pecado proporciona a todo aquele que o comete, mas que depois o resultado dele é morte, tristeza e alguns acabam até tirando a própria vida. Mas, através da justificação, você pode ser abençoado com a alegria que o Espírito Santo tem para oferecer. Essa alegria, ela não é momentânea, é um estado permanente que todo aquele que crê, todo cristão que se entregou a Jesus e tem o Espírito Santo como consolador, como ajudador, ele pode desfrutar dessa alegria. Essa alegria emana do Espírito Santo de Deus e esses são dois resultados abençoadores da justificação, daquele que já não é mais culpado. Por isso o motivo de se ter a paz e de se ter alegria, porque sabe que já não é mais culpado dos seus pecados. Por quê? Porque Cristo carregou na cruz, Cristo levou na cruz todos os seus pecados. Então ele hoje desfruta da paz de Deus e da alegria, o gozo, que também é um fruto do Espírito, que é proporcionado para todo cristão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e também quero estender o convite para você estar conosco nas nossas lições aqui presenciais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.